Fala, protagonistas! Como vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Podizagem. Hoje, no 6º episódio da série Escambo de Ideias, a gente vai falar sobre algo muito importante em qualquer organização, que é o impacto financeiro da gestão do conhecimento. A saúde financeira de uma empresa certamente depende de vários fatores internos, externos, de alguns que são gerenciáveis e outros nem tantos, né? E os desafios de gerenciar o conhecimento dependem de um planejamento envolvendo pessoas, processos, tecnologia, né? E cabe aos líderes financeiros a missão de medir os impactos e direcionar as ações da companhia para que os alvos sejam alcançados. Com novas histórias de protagonistas da jornada corporativa e da vida pessoal, começamos mais um episódio do Podizagem, o podcast de aprendizagem para a vida. Eu sou Renan Luz e comigo aqui meu amigo Júlio Cunha. Olá, Júlio, tudo bem? Olá, Renan, bem-vindo ou bem-vinda você que está nos assistindo no YouTube, no nosso canal, ou está ouvindo em alguma das plataformas onde esse podcast é publicado, Spotify, Deezer e tantas outras. Gostaria de pedir agora que você espalhe aí para os seus colegas, para a sua rede de contatos, essa nova alternativa aí de conhecer histórias, conhecer cases, conhecer pessoas que já aprenderam, já ensinaram, que conhecem, que estão ainda aprendendo, que estão ensinando. E hoje a gente vai, como o Renan já comentou, né, a gente vai receber aqui o Mark Carvalho e o Ivan, mas eu não vou dar spoiler, eu vou deixar que eles contem as histórias deles. E o que a gente quer saber hoje durante as nossas interações aqui é como que o conhecimento, como que a aprendizagem pode impactar lá a última linha dos negócios lá, né? Se tem alguma conexão, se não tem, como é que isso está funcionando, o que essas pessoas aí, o que esses guerreiros aí estão se desafiando nesse momento. Vamos lá, Renan. Vamos lá então, vamos apresentar aqui os nossos queridos convidados de hoje, Ivan Cruz e o Mark Carvalho. Eu vou começar com o Ivan. Ivan, conta pra gente uma historinha de aprendizagem da sua vida que foi marcante para a gente conhecer um pouco, para os nossos ouvintes conhecerem o Ivan um pouco. Legal, tudo bom, pessoal? Primeiro é um prazer Joia. estar aqui com vocês, agradecer o convite. E esse tema é um tema bem interessante, essa questão da aprendizagem, né? Eu sou uma pessoa sempre muito curiosa, então essa questão de aprender novas coisas, até reaprender o que a gente acha que sabe, mas dependendo do contexto você tem que aprender coisas diferentes, né? Uma história que eu acho bem legal para contar, eu estava trabalhando na Europa, era um projeto onde a gente tinha contato com pessoas de várias nacionalidades e a gente estava discutindo, né, sobre como que as crianças aprendiam história no Brasil e lá na Europa, e que lá na Europa o conteúdo de história era absurdo, né? Era muito maior que o nosso pelos anos de história. E foi lá que, nessa conversa, eu aprendi que a França antigamente chamava-se Galo, porque tinha muitas galinhas na época naquela região, então era uma região de galos. E que depois virou a ser chamada de França. E é muito engraçado, porque o porquê França? Porque, na verdade, a França foi dominada por um imperador alemão chamado Franco, ou Frank. Então, o nome até na Alemanha, para a França, era Frankreich, o reinado de Franco. E então isso virou França, é o nome até hoje conhecido, né? E aí a reflexão que eu faço é, poxa, nunca que eu iria aprender isso, porque né, nós estamos muito longe dessa realidade. Então foi a interação entre pessoas né, de diferentes nacionalidades, diferentes perspectivas mesmo, né, diferente da sua, que faz também a gente ouvir e aprender e compartilhar. Então achei bem interessante, eu nunca esqueço dessa história. Que legal, Ivan. É uma história de um escambo cultural, né? Isso é muito Exato. legal, isso é um aprendizado para a vida. Que bacana.
O Ivan Cruz Júnior, que é cofundador da Mereu. A Mereu é uma empresa lá de Minas Gerais. Ivan, conta pra gente rapidamente assim, o que é a Mereu, o que a Mereu faz? Perfeito. A Mereu, nós somos uma HR Tech, né, uma empresa que tem tecnologia para o RH. Então a gente ajuda a medir e a desenvolver gestores, né? Então medir os resultados, medir como que as pessoas estão performando e identificar nessa medição, identificar ali os gaps e fazer todo o processo de desenvolvimento, não só da performance atual, mas também da futura, né? Ou seja, trabalhar processos de sucessão, reconhecimento e recompensa. Então, basicamente uma HR Tech que trabalha com performance dos colaboradores. Sensacional. Obrigado, Ivan, por enquanto. Vamos falar agora com o Mark. Boa noite, Mark. Ou bom dia, ou boa tarde, depende para quem está ouvindo aí, né? Nós estamos à noite aqui, mas a galera pode estar assistindo em qualquer horário, né? Tudo bem, Mark? Tudo bem, e você? Tudo jóia, cara. Obrigado por aceitar o nosso convite. Queremos ouvir a sua história agora. Você quer que eu conte uma história sobre conhecimento? Uma história sua de aprendizado na sua vida, que marcou a vida do Mark. Olha, eu tenho um caso bem interessante, né? Eu sempre trabalhei muito com essa área de M&A, de compra de empresas, e numa dessas interações, foram muitas, né? Pelas muitas empresas, mas numa dessas a gente fez algumas reuniões com o empreendedor, tínhamos interesse em comprar a empresa, alinhamos o que nos interessava e tudo mais, e eu fui visitar essa empresa, a gente sentou lá numa mesa na empresa dele, que era uma casa, e lá ele tinha empresa, e aí num determinado momento eu pergunto para ele assim, e aí, quanto será o valor do negócio para a gente poder fechar? Aí ele puxa um pedacinho de papel assim, de anotação, e ele começa a escrever. Ele escreve, passa um traço, faz uma soma e me passa o papel, empurra o papel na mesa. Aí eu pego o papelzinho para olhar, aí está escrito assim, valor da minha esposa, tantos milhões. Valor da babá que cuidou dos meus filhos e trabalha comigo aqui na empresa, tantos milhões. Meu valor, tanto. Valor da marca, tanto. Valor do código-fonte do produto, tanto. Valor da carteira de clientes, tanto. Eu já tinha investido muito tempo nessa aquisição. Quando eu olhei o papel e olhei o valor, eu pensei, caramba, eu vou embora. Eu fechei meu computador, coloquei ele dentro de uma mochila que eu tinha, levantei da mesa, peguei o papelzinho para mim e falei, olha, assim não vai ter negócio. E aí eu aprendi, eu acho que ali naquele momento eu aprendi que as negociações de M&A, né, o trabalho de comprar e vender exige que os dois lados saibam muito bem o que estão fazendo. E aí ficou uma lição grande de aprendizado. O empreendedor tem que saber o valor do seu negócio direitinho, para que o negócio avance, né, possa avançar, que você do outro lado entenda com quem você está conversando e direcione esse conhecimento, fale, né, para ele o que precisa. No final das contas, a gente acabou fechando o negócio, foi um gaúcho difícil de convencer, mas fechamos o negócio, mas essa história vai ficar para eterno, porque quando ele deu valor para a esposa, eu pensei, caramba, que mundo que eu vivo. E esse foi um caso muito interessante de M&A. Depois disso, eu não deixei mais isso acontecer. Que sensacional, Mark. Muito legal mesmo, a experiência do mundo corporativo aí, que realmente é para levar para a vida, né? Bom, o Mark, para quem está nos ouvindo, o Mark ele é diretor corporativo, administrativo e financeiro da MV. Ô Mark, você quer comentar com a gente um pouquinho do que a MV faz? Falo ali. A MV produz software, né? Nós produzimos tecnologia para a área de saúde. Somos líderes no Brasil em fornecimento de softwares para essa área de saúde, para hospital, clínica, medicina diagnóstica. As nossas soluções vão desde quando você entra num hospital, né, que recebe a pulseirinha ou que faz o cadastro numa emergência, até o final as demonstrações financeiras dele. Nós abrangemos o prontuário eletrônico, farmácia, a hotelaria,
toda a área de saúde, seja em imagem, seja em clínica. Exatamente, hoje a gente fornece até o monitoramento e a ajuda remota, né, com painéis de controle monitorados à distância das entidades de saúde. Somos uma empresa líder nessa área de software para a saúde. Muito bom, Mark. Que legal que hoje nós temos 2 líderes de empresas de software, né? Porém de segmentos de atuação bem diferentes. Mas o que eles têm em comum nas suas funções é justamente o que o Júlio comentou lá no início. Aquela linhazinha bem específica, né, do resultado da empresa, né? E nós entendemos que o conhecimento da empresa, o conhecimento que está no produto, está nas pessoas, tudo isso precisa ser gerenciado, né? Até mesmo para que a empresa tenha vida longa, né, e saúde financeira. Eu quero pedir para o Júlio fazer um comentário a respeito do que nós ouvimos até agora, Júlio. Eu queria só ilustrar aqui como é bacana, né? Eu nunca realmente aprendi da onde que veio o nome da França, e eu acho que eu já ganhei meu final de tarde aqui só por essa história que o Ivan contou. Ainda bem que ele teve essa interação lá, e eu tô aqui, realmente eu não conhecia essa história, e eu acho que faz todo sentido que você falou, que realmente aqui no Brasil a gente acaba não entrando muito a fundo nessas questões, né? Em virtude de, sei lá, foco em outros assuntos, pelo menos, e eu acho que os meus filhos que estão agora em idade, aí, ensino fundamental, ensino médio e tal, não, se eu perguntar para eles, eu tenho certeza que eles não conhecem essa história também, foi muito bacana. E saber também, Mark, eu espero que isso aí que você comentou aí do M&A já tenha acontecido há algum tempo, né? Já tenha feito algum, porque eu imagino que hoje em dia, eu acho que, falando de aprendizagem, né, eu acho que os próprios empreendedores já aprenderam muito sobre isso, talvez até o Ivan seja um exemplo disso, né, as novas startups, as novas empresas, eu acho que quando elas sentam para falar sobre esse assunto, eu acredito que isso deva acontecer menos hoje em dia. Eu sei que há um tempo atrás era difícil realmente você falar com alguém sobre adquirir um negócio, comprar uma participação. O pessoal ainda era muito, não sei se é o termo correto, mas eu sentia assim que tinha muita paixão envolvida, né? Aquela coisa, a história que você falou é emblemática, né? Porque assim, o cara acha que você está comprando a história dele, ele tem que botar valor nos perrengues que ele passou, nas brigas que ele teve, tudo isso. Ele quer botar um preço em tudo isso e tal. Eu sei que há um tempo atrás isso era até comum, né? Até alguém conseguir ensinar para esse cara como que precifica, como que faz o valuation, que essa história alguém tem que explicar para os acionistas que vão comprar. Eu acho que isso aí tem muito a ver com o nosso programa aqui, que é sobre aprendizagem, porque eu acho que o mercado aprendeu muito sobre isso já, né? Verdade. Muito legal. Bom, sem mais delongas, vamos entrar então no nosso primeiro quadro, explorar bastante esse conteúdo que vai ser riquíssimo hoje, que é envolvendo a parte financeira das empresas e o conhecimento. Vamos então ao quadro Replay. Solta a vinheta. Muito legal, nesse quadro Replay a gente quer ouvir dos nossos convidados histórias que merecem ser reprisadas. Ivan, teve algum caso, alguma história muito bacana assim que é marcante, que você acha que poderia ser reprisada na sua vida? Sim, na verdade, até 2 histórias, né? Mas como o Júlio me deu um gancho aqui na última fala dele, eu acho que uma questão que eu acho que mereceria um replay, eu acho que tenho felicidade por ter tomado uma decisão, foi realmente empreender, foi de me arriscar no novo, no incerto, e eu acho que tem tudo a ver com a história, com o programa de hoje, né? Que é a gente se arriscar, mas correr atrás do conhecimento, aprender, e quanto mais você aprende, né?
melhores decisões você toma, você tira melhores retornos, né? Você perde menos, você gasta menos. Lógico que eu acho que empreender também é um processo de aprendizagem pelo erro, né? Mas você tem que errar rápido e corrigir a rota. Então, quanto mais você consegue estudar, né, e testar, e aprender, e refletir, e corrigir rota, mais bem sucedido você será. Então, eu acho que é isso. Eu acho que uma coisa que mereceria o replay foi essa minha decisão de ter saído talvez ali de uma zona de conforto onde eu estava e começar a aprender. E o empreendedorismo é você sempre estar aprendendo, arriscar para algo incerto e buscar o conhecimento, testar e estar em constante aprendizado. Você está falando bastante, Ivan, do teu conhecimento, né, como profissional, como pessoa e tal, e você entende que esse teu conhecimento impactou nos resultados da empresa? Com certeza, com certeza. Se eu eu e meus sócios, né, e se a gente não tivesse corrido atrás de conhecimento, de aprendizado, eu poderia ter fracassado mais cedo. Eu espero que eu não fracasse, mas a gente não sabe o dia de amanhã, mas talvez a empresa não teria chegado aonde chegou, ou já não existiria mais. Então, acho que toda a bagagem de conhecimento, não só o conhecimento teórico, mas também a aplicação prática e a constante processo de aprender ali com as situações fez com que a gente chegasse onde chegou, e se a gente chegou onde chegou é porque isso foi de uma forma sustentável, né, que deu resultado, mas esse não é um processo onde você termina, né, onde você começa e termina, é um processo contínuo, aprendizagem contínua. Mas sim, o quanto mais eu aprendi e usei esse conhecimento, eu acho que a gente conseguiu juntos chegar onde até a gente chegou. Sensacional. Mark, antes de eu fazer uma pergunta mais capciosa para você, eu quero ouvir primeiro uma história sua de algo que pode ser reprisado, assim, que foi muito bacana na tua vida. Agora, indo para a vida privada, né, vamos dizer assim, as decisões que a gente toma, eu estava aqui pensando, tentando estruturar isso na minha cabeça, mas eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 12 anos, eu comecei a trabalhar. E eu fui trabalhar num supermercado empacotando mercadoria, na cidade de Joinville, um supermercado que não existe mais, chamava-se Odivan, do seu Odilo e seu Ivan. E lá eu comecei a empacotar mercadoria e comecei a aprender. E lá eu escutei para colocar a minha camiseta por dentro da calça. Lá eu escutei para sempre investir no conhecimento, continuar estudando. Lá eu fui cobrado de notas para trabalhar. E desde esses ensinamentos, claro que a gente tem em casa, meu pai falava muito isso também, mas quando você escuta na rua, acaba tendo outros impactos. E foi lá que comecei a investir em mim e aprender outras áreas além da área financeira, que hoje é o meu conhecimento mais forte, a conhecer a área comercial, conhecer marketing, conhecer ferramentas. Fui para Northwest, na Kellogg, nos Estados Unidos, aprender ferramentas. Fiz o IBGC, o curso de conselheiro, que me agregou mais conhecimento. E eu tive oportunidades de assumir a área de recursos humanos e reestruturar, assumir a área comercial e tocar por um ano e mostrar o que eu conhecia e como estruturava, mesmo tocando a área financeira. Eu acho que esses conhecimentos, essas pessoas que passaram na minha vida, certamente contribuíram muito para a carreira que eu formei. Apesar de não empreender, eu empreendo na minha carreira, né? Talvez eu não tenha todas as glórias do empreendedor, mas continuar a carreira dentro de uma empresa é empreender em você, é agregar conhecimento, é buscar conhecimento, né, em todos os lugares. Tive oportunidade eu trabalhei em poucas empresas, mas trabalhei em 4 empresas na minha vida e contribuí para com elas, né, e contribuí com o bottom line delas, mesmo quando eu não sabia o que era bottom line. Então,
a cadeira de CFO chegou depois de vários conhecimentos obtidos aí durante o tempo. O empreendedor, ele tem que começar com um conjunto de conhecimentos e trazer especialistas para junto com ele para complementar o empreendimento dele. E eu assento numa cadeira em que eu complemento o empreendimento de um empreendedor. E quando se cuida de uma área financeira, a responsabilidade é grande, é muito grande. E se não tiver gestão do conhecimento, não tem bottom line boa. Né? Que legal. Ô, Mark, tanto a tua história quanto a do Ivan tem tudo a ver com uma palavrinha que eu falei lá no início, protagonismo. Né? Vocês dois protagonizaram as vidas de vocês, não chegaram aonde estão, né? Como a gente costuma dizer no mundo corporativo, não é o tal do jabuti, né? O jabuti no poste. Ouvi muito essa história na minha vida, né? Colocaram lá, né? Exatamente. Então, que legal, é bacana para quem está ouvindo a gente conhecer o Ivan e conhecer o Mark, que são hoje diretores de empresas, né, CFOs, e chegaram, né, por mérito, onde estão. Ô Mark, eu quero aproveitar a fala com você, só fazer uma pergunta, porque assim, ó, nós temos ouvintes de todo tipo, né? Iniciantes, galerinha que já está um pouquinho mais andado, galerinha mais sênior. O que é M&A? Eu sei que você gosta desse termo, mas vamos esclarecer para quem não conhece o termo. Se tu me der 1 hora, eu vou poder discorrer bastante. Não. Eu vou te dar 30 segundos, cara. É a coisa mais simples. Quem já vendeu ou comprou alguma coisa é isso. Só que no mundo corporativo. Compra e venda de empresas. Né? São aquisições e fusões. O processo de fusão é um pouquinho diferente de comprar, é a união, né? Mas ele é um pouco mais complexo societariamente se realizar, mas as duas operações, apesar de complexas e que adquirir muito conhecimento, né, e agregar conhecimento para poder chegar e ter sucesso nessas operações, elas são simples. É como você comprar um carro, quando você vai negociar numa loja, como você vai negociar, você sabe o valor do teu negócio, você sabe o valor que aquilo pode te trazer. M&A é isso, é um negócio simples, muito bom. As empresas no Brasil, em geral, as empresas crescem muito por essa forma, e quando elas vão para o mercado de capitais, uma das justificativas para ir para o mercado de capitais é poder adquirir outras empresas, né, e consolidar mercados. A gente já viu consolidações de área de educação, tecnologia, finanças, agora a gente vê muito de hospitais, e a gente está vendo. Tudo isso passa por uma equipe de M&A. E acho que a gente vai fazer um podcast sobre isso. Nós podemos pensar nisso. Acho que é simples para quem trabalha no dia a dia, mas na prática, a diferença acho que é a quantidade de zero que tem no final, né? A quantidade de zero. O risco aumenta. O risco aumenta em relação ao carro. Mas a lucratividade pode ser a mesma. Sim, com certeza. Júlio? Teu microfone está fechado, Júlio. Desculpa aí, gente. Vamos lá. Aproveitando esse quadro replay aí de histórias que a gente quer ouvir de coisas que aconteceram, tenho certeza que tanto o Ivan quanto o Mark tem algum momento, sei lá, do mês ou do trimestre que alguém senta na frente deles e fala sobre resultado, né? Resultado que geralmente eles já sabem porque eles que fornecem os números para essa turma, né? O cara vai lá só meio que dá explicação do porquê que ele está com aquele número azul, ou vermelho, ou amarelo, né? Dependendo aí do sistema de cores que cada empresa usa. Hein? Mas a pergunta tem a ver com esse momento. Quando vocês ouvem alguém falando sobre resultado, é comum, não é comum, fazer alguma ligação, hoje em dia, em empresas de tecnologia, desse resultado com número de pessoas capacitadas ou pessoas que conhecem ou que não conhecem, esse discurso do conhecimento dos profissionais que estão fazendo o resultado, aparece no momento lá da justificativa, não aparece? Eu queria ouvir um pouquinho, começando pelo Mark e depois aí para o Ivan. Como é que tem sido essas experiências aí? As experiências são bem ricas, né? Eu diria que na maior parte do tempo quem reporta resultados conhece,
mas as histórias são muito grandes. Até hoje eu discuto em determinados grupos a diferença entre vender e receita, que está registrado numa demonstração financeira. De vez em quando é difícil para a pessoa entender que quando ela vende, isso não quer dizer que virou receita. Então, esse conceito, por exemplo, né, quando a gente vai discutir resultado, ele eu acho que quase toda empresa que eu passei tem esse tipo de discussão. Mas o grande desafio de quando a gente for falar de resultados, e quando você está na cadeira do CFO, na cadeira financeira, é conseguir compreender o conjunto de desafios que cada área tem. Porque você não pode focar só no resultado da área comercial. Você vai ter que entender como é que o marketing trouxe isso, como é que a universidade, né, tinha que ter acrescentado conhecimento para que esses líderes de negócios pudessem se explicar ou pudessem montar um plano de ação adequado. Ferramentas sobre o controle, inclusive, acho que a ferramenta da Mereu, que é uma excelente ferramenta, elas vão nos trazer as informações. E aí que entram os grandes desafios das companhias. Que quando a gente está em processo de fusão, por exemplo, né, de consolidação de mercado, nós temos um head preparado, com conhecimento, capacitado para assumir uma unidade, para assumir um lugar, para discutir conosco o resultado. Então, aí entra o conhecimento. O conhecimento está em todas as linhas, né? Eu até estava, quando eu estava redigindo o negócio, né, eu escrevi assim, Júlio, tem uma letra do Titãs, né, que diz assim, que é do homem primata. Desde os primórdios até hoje em dia, o macaco fazia, eu não trabalhava, eu não sabia. E aí eu completo essa frase dizendo assim, desde sempre a gestão do conhecimento é fundamental para o sucesso dos negócios. E esse sucesso inclui a área financeira. Muito legal. Bom. Ivan, como é que a turminha aí, que você conhece aí, que você lida no dia a dia aí, costuma... O que você enxerga aí dessa experiência aí de linkar aí as justificativas, enfim, as estratégias, né, com o conhecimento? Então, gostei bastante do que o Marco falou, fica até difícil de complementar, né? Mas eu vou tentar dar um outro prisma para esse ponto, que eu vejo o seguinte, as pessoas, primeiro, aquelas pessoas que são mais curiosas, proativas, né, engajadas nas suas metas, né, e elas buscam o conhecimento, né, elas se deparam com desafios, algumas vezes elas já têm o know-how, né, então rapidamente elas conseguem resolver aquele problema, e muitas vezes não, muitas vezes aquele conhecimento ainda não está, né, ela não tem aquele conhecimento ainda, mas a diferença que a gente vê em alguns gestores é essa vontade de buscar o conhecimento para sobrepor aquela barreira, né? Então, a gente tenta sempre trabalhar o ponto de vista da atitude e de querer correr atrás. Lógico, algumas pessoas têm mais facilidade para um determinado assunto, outras não, mas a vontade de querer, o engajamento ali em bater as suas metas, em contribuir para o resultado da empresa e até para superar os seus obstáculos, façam que eles corram atrás. Então, eu vejo isso, sabe, Júlio? Uma questão de postura e de muitas pessoas que buscam o resultado e buscam adquirir esse conhecimento através dos seus desafios que são apresentados, e outras pessoas são mais acomodadas. Então, a gente procura incentivar e a gente procura trabalhar os líderes para que sejam os multiplicadores dessa postura, né, proativa, de ir atrás do conhecimento que precisa para avançar ali, para deixar os obstáculos pelo chão. Tem até meu sócio Átila, acho que até participou com vocês, até escreveu um artigo bem interessante, que é a meta com transformação, né? Ou seja, primeiro eu tenho o meu desafio, então o que eu faço? Como me desenvolvo para superar esses desafios? Então a gente acredita muito nisso. Esse ponto que você está citando, Ivan, é até bem interessante. Acho que se fala muito atualmente na questão comportamental, né? A gente não está aqui com gestores de RH, mas a gente está com líderes, né, de pessoas que lidam com pessoas o dia inteiro.
Essa questão comportamental versus questão técnica é de igual peso? Eu acho assim, a pessoa pode saber muito, se ela não querer, ela vai ficar no mesmo lugar. Uma pessoa que não sabe agora alguma coisa, mas se ela quer muito, ela pode conseguir correr atrás do conhecimento e eventualmente superar. Então, acho que o querer ele é fundamental. O conhecimento, se eu não tenho, eu consigo eventualmente adquirir de alguma forma. Não adianta nada eu ser o papa daquilo se aquilo não me interessar, eu não vou fazer. Então, eu acho que sim, eu acho que a parte comportamental é muito importante. Logicamente seguido do conhecimento. Não adianta só querer e também não adquirir aquele conhecimento, eu vou ficar no mesmo lugar. Perfeito. Ô, Mark, eu estava tentando lembrar de uma frase aqui para complementar o que você comentou ali, uma frase que eu ouvi uma vez, eu acho muito legal, é bem batido na internet aí, que é: o faturamento é ego, lucro é ponto de vista, caixa é rei. Você concorda com essa afirmação? Exatamente. Inclusive, os empreendedores, quando eles começam fazendo a gestão pelo caixa, né? Eles administram caixa, eles não administram demonstrações financeiras, não administram uma série de indicadores. O que ele quer saber é caixa. Ele vai produzir um produto ou um serviço e vai olhar no caixa lá e vai dizer, tá dando certo ou tá dando errado, né? Muitas vezes o caixa não responde, mas o cara é persistente, resiliente, vai em frente, que eu acho que são as características do empreendedor, e nesse Brasil que é muito estável, né, ele vai conquistando o seu espaço. Eu acho que a frase tem tudo a ver. Eu tenho uma outra frase que eu escutei num trabalho que eu estava fazendo com um fundo de investimento, em que ele disse que a felicidade é igual à realidade menos a expectativa. A expectativa é o orçamento, a realidade é o realizado. E a felicidade fica por conta de quem vai realizar ou não. Mas concordo plenamente com o Ivan. Se as pessoas querem chegar, elas conseguem chegar. Elas chegarão. De vez em quando a gente tem dificuldade de colocar as pessoas com conhecimento no lugar de conhecimento que ela pode performar. A gente erra muito ainda nisso na gestão e acaba estragando bons talentos, ou a gente coloca alguém que não quer se entregar de coração. Antigamente a gente usava uma expressão, veste a camisa, né? Como o Júlio está vestindo a camisa dele hoje, né? Antigamente a gente falava muito isso, né? E de vez em quando a gente não consegue aquele cara que vai vestir a camisa para realizar aquela entrega. Mas eu parto do princípio na gestão, com as minhas equipes, por exemplo, de que todos estão ali para acertar, para entregar o melhor deles. Esse a minha avaliação inicial. Então, eu trabalho assim. Então, eu acredito que eles vão entregar, que eles vão fazer, e aí a gente vai ajustando aqueles 10% que sempre vão ter, né, que não estão interessados. Acho que faz parte. Essa frasezinha aí dos teus indicadores é muito boa. Que legal. Muito bom. Gente, o papo tá maravilhoso e a gente vai seguir para o nosso segundo quadro do Podizagem, que é o quadro Dica de Mestre. Roda a vinheta. Olha, não sei vocês, mas eu já aprendi bastante até aqui. Eu tô muito feliz com isso. Muito feliz mesmo. Já peguei várias dicas aí, mas agora no quadro eu quero ouvir dos nossos convidados uma dica de mestre para a gestão financeira envolvendo conhecimento, ou uma dica que você queira dar para a carreira dos nossos ouvintes. Ivan, o que você tem para compartilhar com a gente? Bem, eu acho que eu diria que é ser curioso, sabe? É você estar sempre procurando aprender coisas novas, entender por que é assim, por que não é diferente. Conversar com uma pessoa que talvez não é do seu cotidiano, né, da sua função, da sua empresa, porque eu acho que à medida que a gente explora outros horizontes, outras perspectivas, a gente amplia o nosso, né? Então é isso, seja curioso, escutativa, né? Então
deixa eu entender, deixa eu me pôr no lugar dessa pessoa, deixa eu entender os desafios que ela enfrenta, como ela pensa, e isso, de alguma forma, eu acho que pode enriquecer a nossa trajetória, talvez em diferentes situações, onde, poxa, eu lembro que uma pessoa tal me contou isso e eu estou vivendo algo similar. E aí você conecta e aquilo gera um conhecimento, né? Por enquanto estava ali uma história no fundo, mas quando você conecta as pontas e aplica, e aquilo ali pode eventualmente dar o resultado. Então, acho que seria essa a minha dica aí. É curiosidade e você ter uma escutativa para pegar aprender com os outros. Muito bom. Eu acho que essa dica, inclusive, é bem comum na liderança, porque nós já ouvimos essa dica aqui em algum episódio que eu não lembro qual foi, mas está bem claro para mim, porque é uma dica que eu gosto muito, a curiosidade. Acho que a curiosidade é uma chave para abrir portas, né, em todos os lugares, e na vida pessoal e na vida corporativa. Mark, conta pra gente uma dica aí que você tenha para dar, assim, que seja impactante para nossa vida. Deixa eu colocar ela, estruturar ela adequadamente para falar. Assim, a gente tem que pensar, quando a gente pensa em conhecimento, a gente tem que pensar o seguinte: eu quero fazer uma aventura, eu vou pegar um mapa, vou pegar o Google, vou colocar aqui o Waze, vou colocar qualquer coisa, qualquer mapa. O mapa é um conjunto de conhecimentos que foi traduzido para você seguir um caminho, seja ele marítimo, terrestre. Ele não é o território, ele é um mapa. Ele é a ideia, né, que está se passando para você. Se esse mapa estiver errado, se esse mapa de conhecimento tiver um erro, se esse mapa não estiver atualizado, se ele tiver uma via que você vai entrar na contramão, você vai cometer um erro. A sua aventura não vai ser concluída. Você vai gastar mais, você vai investir mais, se esse mapa estiver errado. Agora, se você tem quando você for ler aquele mapa e tiver o conhecimento, você agregou, você estudou aquela aventura que você vai fazer, você buscou os planos B, e eu gosto de filme, bastante de filme. Se você buscou o plano B, se você agregou o conhecimento, você não vai parar numa ilha deserta conversando com uma bola de vôlei. Você certamente vai conseguir criar novos caminhos para você não estar nessa ilha deserta. Agora, se você não agregar conhecimento, se você não trabalhar com o conhecimento, se você não investir em você, você sim vai parar numa ilha deserta conversando com uma bola de vôlei. E eu gostaria de complementar ainda nessa dica. Se você é um líder hoje, né, e hoje a gente está falando do metaverso, e eu vim de palestras aí recentes sobre esse assunto, em breve você vai ser você vai sair do metafísico, da liderança física, olhar as pessoas, para o metaverso, para a liderança metaverso, para o meta-liderança. Ou seja, você vai trabalhar em prédios virtuais, salas ou lajes virtuais, com salas virtuais, com cadeiras virtuais, com avatares que não representam a pessoa que está do outro lado, e você vai ter que liderar de uma outra forma. E isso isso vai acontecer já. Com o home office, isso vai acontecer, já está acontecendo. Então, o líder vai ter que se renovar. A gestão vai ter que se renovar. Então, aí eu reforço. A continuidade do conhecimento tem que ser sempre, independente da sua idade. Você tem que estar atualizado. Independente da sua função dentro de uma empresa. Porque quem for liderado virtualmente vai ter que aprender a lidar virtualmente com essa liderança. E quem liderar vai ter que tirar o melhor das pessoas no formato virtual. E isso exige investimentos em conhecimento, em gerir o conhecimento seu ou da empresa. Sensacional. Agora fica a pergunta: qual é o filme? A galerinha mais nova não vai saber, cara. A galerinha mais nova não vai saber o que é. Na internet, a galera nova é melhor do que pica-pau. Você conhece a expressão pica-pau, Renan? Não. Na época da auditoria, alguns anos atrás, eu acho que faz alguns poucos anos atrás, pica-pau era o cara que ficava do teu lado, ele te cutucava e perguntava: como é que faz isso? Como é que é na contabilidade isso? Como é que aquilo? E esse tornou-se
o termo pica-pau no conjunto de Muito auditores. bom. É o cara que o Ivan estava falando que tem interesse em conhecer. E a gente sabia dos caras que iam dar certo pelo volume de picadas no seu braço para aprender. É um pica-pau. E hoje não tem mais isso. Hoje você não explicou direito, o cara vai na internet consultar. Então vai lá, consulta um cara que ficou numa ilha sozinho, conversando com uma bola de vôlei. E eu acho que até ele achou alguma coisa de uma empresa transportadora, né? Exatamente. Se não me engano. Deixa eles descobrirem que é essa empresa Sim. transportadora. É bem interessante essa história. É muito bom. Esse filme já assisti umas 20 vezes e é muito legal. Um baita aprendizado. O ator é sensacional, a história é maravilhosa, é um aprendizado realmente. A gente dá Júlio, um nome, Tom, e eles vão procurar o Tom Cruise, que está no ar exato, agora, exato. mas a gente deixa ele se... Boa. A dica é Tom. Fala, Júlio. Mas inclusive esse filme é considerado por muitos aí o melhor institucional que já foi feito na história, né? Porque é uma baita Verdade. propaganda da empresa, do começo ao fim, né? E é uma história real, né? É uma história real, que aconteceu de verdade. E o legal desse quadro que a gente viu hoje, assim, o Ivan trouxe essa questão aí de escutar, né? E aprender e ser curioso. E eu fico imaginando como que a gente vai fazer isso no metaverso que o Mark comentou agora, né? Como que a gente escuta, como que a gente é curioso nesse novo ambiente. Eu acho que vai ficar aí uma grande, uma grande charada, né? Para quem é curioso, né? Eu acho que já tem que começar, a gente precisa começar a procurar aí fontes para começar a estudar um pouco disso aí, né? Tenho certeza que nas empresas de vocês aí já deve ter vários cases de pessoas que foram contratadas e demitidas virtualmente, né? Talvez até gente que foi contratada e já foi demitido sem ter ido para a empresa fisicamente, né? A gente tem ouvido muito isso nos nossos clientes, né, acontecendo, de equipes que agora estão precisando se renovar e muitos depoimentos aqui nesse mesmo podcast, em outros episódios de gestores dizendo assim, pô, agora, antes eu concorria com as empresas da minha cidade, agora eu estou concorrendo com as empresas do Brasil e agora eu estou concorrendo com o mundo, né? Os caras estão vindo do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, tirar gente que fala um pouco de inglês daqui para pagar em dólar, enfim. E eu também comecei a contratar gente de outras cidades, de outros estados, e daqui a pouco vou começar a contratar gente de outros países. Então, eu acho que esse processo aí, ele promete ser muito desafiador. E, parafraseando ali o Mark, né? Tem gente que está hoje na ilha falando com a bola, né? E não está prestando atenção nisso, né? Não está enxergando isso do jeito que deveria, né? Continua achando que é uma moda ou que talvez isso seja temporário. Não, vai voltar, né? Isso aí vai acabar, foi a pandemia ou foi uma situação passageira, e eu acho que foi a metáfora perfeita aí, que o Mark colocou, né? O conhecimento ajuda você a não parar nessa ilha aí e ficar sozinho e ficar achando que de repente alguém vai vir te salvar ou vai acontecer alguma coisa, você vai ter que fazer por onde, né? Mas, Renan, vamos em frente, que a conversa tá boa. Muito bom. Só para a gente fechar o quadro, Júlio, quero fazer uma pergunta para eles assim. Você citou, Júlio, essa questão, né, da concorrência a nível mundial. E quando a gente está falando, por exemplo, em contratar um desenvolvedor, a gente está falando em contratar conhecimento de alguém, né? E como eu vou perguntar para os caras da grana aqui agora, né? Como é que vocês lidam com isso quando vocês precisam gerar um budget para contratar alguém que está sendo muito concorrido no mercado? Como é que lida com isso? Boa pergunta. Não, assim, é difícil, né? Mas vou dar nossa perspectiva. A gente tenta criar um ambiente bacana para trabalhar, né? Um ambiente onde ele sinta, né? Trabalhar o pertencimento, trabalhar assim, poxa,
aqui com a gente você não é mais um, a gente tem esse propósito, a gente quer, né, trazer para o mercado isso, a gente quer resolver esse problema, está alinhado com o que você também quer fazer da sua carreira, que você quer contribuir, você quer ser protagonista desse projeto, né? E então eu acho que é ganhar muito por aí, lógico, tentar ao máximo ter uma remuneração competitiva, benefício competitivo, alavancas, né? Bônus, sei lá, programa de participação, enfim, tem algumas alavancas, mas realmente difícil você competir, às vezes, com uma empresa europeia que oferece o mesmo salário da pessoa, vezes o câmbio. Então, acho que não é financeiramente só onde a gente vai competir. A gente vai competir no propósito, o que a gente vai fazer junto ali dentro da empresa, se aquilo está alinhado né, o que a pessoa também quer fazer, se os valores da cultura organizacional têm a ver com os valores da pessoa, porque senão não adianta também. Às vezes a pessoa recebe uma oferta, né, absurda, de boa, excelente salário, mas ela chega ali, um ambiente tóxico, ela não consegue ter autonomia de dar suas ideias, de implementar os seus projetos, não adianta, ela vai sair daquela empresa mesmo sendo um salário fantástico. E do outro ponto de vista, ela tem um ambiente bacana, se ela é ouvida, se ela contribui, mesmo que às vezes uma outra empresa ofereça algo financeiramente maior, mas ela está satisfeita ali, então ela eventualmente não vai sair. Muito legal. Mark, você compactua do mesmo pensamento? Total, o Ivan falou tudo, é isso mesmo. É criar um ambiente para que as pessoas queiram trabalhar conosco, não que a gente obrigue elas a trabalhar conosco. E esse é o grande desafio do empresariado. É trazer para si, para junto de si, pessoas que tenham o mesmo propósito, como ele falou, né, que consigam enxergar na nossa missão, na nossa visão, a mesma ideologia, que os aspectos culturais da empresa fechem com os aspectos culturais dele, né, que os valores que a gente nomeia numa empresa não sejam aqueles valores que a gente vai colocar na parede simplesmente, mas que sejam praticados pela empresa. Esse é o grande desafio. Eu acho que é isso que atrai boas pessoas, bons talentos. Vamos perder, sim, muita gente boa para outros países e que eu acredito que eles devem ir mesmo. Devem ir para outros países, trabalhar em outras empresas e assim que eles puderem, eles certamente vão voltar para o Brasil e vão trazer mais conhecimento e vão ajudar as empresas a crescerem de forma mais rápida e mais estruturada. Porque, assim como a gente tem muita coisa boa aqui no Brasil, tem muita coisa fora. E trazer de fora para cá, ou o caminho inverso, é sempre muito bom. E a gente vai lá e vai buscar os profissionais novamente. Claro que tem essa dinâmica é natural, né, Mark? E é saudável até, né? É saudável, muito saudável. Isso aí, verdade. Perfeito. Bacana. O Ivan. Uma característica que a gente enxerga assim, em algumas empresas globais, né? O Mark já trabalhou também em algumas dessas empresas aí. Talvez o Ivan também, na experiência dele de consultor, de profissional, enfim, de multinacional, já tenha visto isso, né? Que é muito mais comum ter uma força de trabalho assim, diversificada em termos de nacionalidade, né? Em outros países do que no Brasil. Isso é uma coisa nova para a gente ainda, né? Vir alguém de fora trabalhar na empresa chama atenção. Pô, aquele cara ali é o alemão, é o americano, pô, chama atenção. E lá fora, isso é um negócio, digamos assim, é o padrão, né? Dificilmente você vai numa empresa europeia ou americana que vai ter gente só daquele país. É muito difícil. Qualquer departamento que você entrar, qualquer grupo que você entrar, vai ter, sei lá, no máximo 50% de pessoas que são naturais daquele lugar, que nasceram naquele país, que estão ali. É muito normal ter pessoas de... Então isso é uma coisa nova, acho que pra gente aqui do Brasil, e eu acho que isso aí vai mudar. O Mark aí com certeza colocou um aspecto importante, mais um item para a gente colocar na nossa lista aí de aprendizagem, né? Começar a lidar como líderes, né? A gente começar a enxergar isso como uma possibilidade, que eu acho que isso a gente não vê muito por causa do câmbio, talvez, hoje, que está contra nós, mas a gente tem que se ligar que tem países que a gente é competitivo, né? Eu estou vendo empresas trazendo virtualmente, né? Pessoal da Argentina, por exemplo, que está barato hoje. Sim. E tem gente muito boa.
né? Então tem cara que está trabalhando de casa aí, né? Do interior, às vezes de estados do interior né, que não são ali da região de Buenos Aires, né? Pessoal de Mendoza, de outras províncias da Argentina, que estão trabalhando para empresas brasileiras à distância, até porque o Brasil tem um estágio de desenvolvimento na área de TI muito à frente dos outros países da América Latina. Então, para esses profissionais, é meio que um degrau a mais para ele chegar numa empresa europeia, para ele chegar numa empresa americana. A gente está muito mais próximo desses mercados do que os outros países da América Latina, né? A gente está muito à frente dos outros países, assim, na média, né? Obviamente tem as exceções aí. Mas vamos lá, Renan. Vamos lá, Júlio. Nosso papo está excelente, mas nós vamos caminhar para o nosso terceiro e último quadro do Podizagem, que é o quadro Tiro no Pé. Roda a vinheta. Senhores, eu ouvi muita história bacana, muita história legal. Agora eu quero ver o que deu errado aí na trajetória aí, na jornada de vocês. O que foi alguma coisa que foi um tiro no pé? Conta aí, Mark. Teve alguma situação assim que foi marcante, assim, de tiro no pé mesmo? Teve muita situação. A gente vai entendendo uma corporação, né? A gente vai começando a entender que os aspectos, eles são complementares. A gente chegou a falar em determinado momento sobre comportamento e sobre a técnica, né? Então, o comportamento, alinhar comportamentos é sempre muito difícil. E o Júlio acabou de falar num negócio de trabalhar com outros países, né? E eu posso dizer assim, ó, eu fiz um coach até sobre quando estava em multinacional, e um livro que eles me sugeriram foi, e eu queria falar durante a fala do Júlio, mas foi um livro que era Fuzilar Heróis e Premiar Covardes. Ele fala bem disso, da multicultura, principalmente nossa em relação aos americanos e vice-versa. Fala um pouquinho aqui dos Pampas, né, da Argentina. Uhum. Ele traz com exemplos de como é que é administrar pessoas assim, porque o líder tem que se adaptar. Não pode você colocar um americano para ser liderado por um brasileiro. Olha, a produtividade dos dois são muito diferentes. Vai ter um choque em determinado momento, né? E a forma de lidar um mexicano com o brasileiro, os mexicanos têm valores diferentes dos nossos, né? E eu já errei um monte nisso tudo, nessa vida toda aí. Mas eu tenho um case para contar que é o mais interessante, e quando você tem um tino, né, para o negócio, eu vou voltar às aquisições, quando nós fizemos uma avaliação de um negócio, fizemos uma due diligence, o relatório do consultor dizia, não compre essa empresa. Quando você senta numa sala de reunião e existe um interesse muito maior em comprar do que em desistir do negócio, e você não consegue colocar aquilo que você quer realmente expressar. Então, muitas vezes você não tem ou não está preparado para colocar aquele cenário de uma forma que as pessoas parem para refletir. E, nesse caso, que já faz bastante tempo aí, nós compramos o negócio. E 6 meses depois, nós não tínhamos mais a empresa, não tínhamos mais o conhecimento, não tínhamos mais as pessoas, né? Esse foi, para mim, na minha carreira, ficou isso registrado muito forte, porque quando você está como responsável pelo M&A, você tem que ter condições de colocar para as pessoas, de uma forma muito clara, que a decisão que está sendo tomada não é a melhor decisão. Você tem que ser firme, muitas vezes, nessa tomada. E você acaba entrando naquele hall de discussão e deixa o negócio passar. Então, eu acho que esse foi um grande aprendizado aí, confiar muito no seu feeling, né? Muitas vezes, tem até bons livros sobre isso, né? Sobre tomada de decisão por feeling, né? Mas muitas vezes você está certo sobre aquilo e você tem que colocar, né? Melhorar a sua colocação e não deixar de tirar aquilo lá e falar realmente para se expressar e conseguir um bom resultado.
porque provavelmente você vai ter um resultado negativo se você não acreditar nisso que você está reportando. Então, acho que esse é um dos itens, mas tem tanta coisa que eu já errei na minha carreira, que eu acho que é melhor eu parar nesse exemplo aí. Não vai. Ô, Marco, a gente pode dizer que esse tiro no pé foi um tiro de bazuca, cara? Esse foi um tiro. Esse não foi um tiro de bazuca, não. Eu tive tiros piores. Teve piores? Poxa vida. Esse aí eu acho que foi uma perda de uns 30 milhões só, não foi muito alto, não. Mas a gente sente, porque você acha que poderia ter mudado o rumo das coisas, o negócio está escrito, você está reportando. Sabe quando o financeiro diz assim, você já deve ter escutado, o cara do comercial chega para o financeiro, Ivan, e diz assim, olha, vamos parar de vender que a equipe de produção não está conseguindo entregar. Não sei se só eu escutei isso em várias empresas, mas a grande maioria escuta isso. Aí o financeiro fala assim, estão maluco? Não para de vender para vida nenhuma. Continua vendendo, pô. Para entregar nós damos um jeito, mas para vender não. Dá um jeito. Vendendo, dá um jeito de entregar. Quando a gente está nessa posição de CFO, de diretor financeiro, que você senta numa mesa com vários executivos, e muitos têm mais experiência do que você, quando vem esse assunto, muitos dos CFOs tendem ao quê? Ficar quieto. Quem está dizendo a área comercial, a área de produto que está ali do lado também está concordando. Nós estamos dentro do orçamento, o cara está dizendo que pode vender mais produto. Muitos vão se calar, mas não se cale. Não se cale. A empresa só vai ter bottom line bom se ela vender bem, e se ela está vendendo muito, talvez é porque ela esteja vendendo com preço muito baixo, né? Se questione. Então, tem uma série de coisas que a experiência, o conhecimento, a troca de experiências, o benchmarking vai fazendo que você conheça. Ou escutar os nossos podcasts, né? Vai fazer com que você aprenda e consiga chegar em resultados melhores. Eu acho que faz parte, é isso aí. Errar, a gente erra todo dia. Exatamente. Ivan, e aí, você deu um tiro de bazuca no pé aí? Teve alguma coisa? Com certeza. Mas assim, eu queria dar um exemplo que eu participei, quer dizer, eu participei da tentativa de correção do erro, ou fui impactado pelo erro, e porque eu acho que tem muito a ver com o tema do podcast hoje. Eu estava com um consultor numa indústria siderúrgica fora do país, e era uma indústria que tinha sido, assim como o Marco falou, num processo de M&A, tinha sido comprada para uma empresa. Quem comprou tinha tecnologia de ponta, né, e uma das líderes de mercado, e comprou uma outra indústria do mesmo segmento, mas meio desatualizada. E qual que era o grande problema? Então a gente entrou naquela empresa para trazer a gestão, melhorar os processos, e a gente percebeu que assim, a pessoa mais nova lá devia ter, sei lá, 20 anos de casa. Ou seja, eles não pensaram num processo de sucessão, de reciclagem de conhecimento. Então o conhecimento estava na cabeça das pessoas, não havia um processo, né, de formalização desse conhecimento e nenhum processo de trazer novas pessoas que iriam adquirir aquele conhecimento ou que iriam criar novos conhecimentos. Então, aquela empresa estava a um passo, há alguns anos, né, à medida que todo mundo aposentasse, acabou a empresa, né, não tinha mais pessoas e conhecimento mais. Então, foi feito um trabalho de, né, em muitas situações, um apagar de incêndio, que é contratar pessoas, começar a registrar aquele conhecimento, contratar pessoas para serem, né, os sucessores de alguns cargos-chave. Era uma empresa com alguma tecnologia, então não era algo que se aprende rápido, né, às vezes tem até alguns anos de experiência. Então, aqui acho que essa história ficou marcada para mim, que é isso, o quanto que as empresas talvez não investem na gestão do conhecimento, e pode chegar a uma situação onde a empresa acaba porque o conhecimento, todo o conhecimento foi aposentado, né? E então eu acho que é muito importante as empresas trabalharem
em sucessão, em processos de gestão do conhecimento, compartilhamento de boas práticas. Então foi um aprendizado para mim e eu sempre conto essa história porque eu acho que é uma as empresas, principalmente as startups, olham isso só lá na frente, né? E talvez até faça algum sentido. Mas se não olha para isso, a empresa ela perde muito dinheiro, né? Ela pode deixar de existir, como a gente falou. Perde cliente, perde colaborador, porque não tem um processo estruturado de transferência de conhecimento, perde credibilidade, né? Perde a marca, enfim, pode deixar de existir realmente. Então, é um episódio aí que os líderes dessa empresa deram um tiro no pé e eu estava lá no meio desse turbilhão e foi difícil. Então eu levo comigo esse aprendizado de tentar orientar as empresas a não fazer e talvez tentar a nossa, né, tentar fazer diferente. Ô, Ivan, eu acho que o que você está falando, então, eu posso entender que a falta de gestão do conhecimento para a área financeira, para a saúde financeira de uma empresa pode ser catastrófico? Exatamente. Se você não tiver, a empresa pode deixar de existir em alguns anos, né? O conhecimento vai embora. A história que você contou é exatamente isso, né? Imagina, exatamente. Comprar uma empresa que dali pouquíssimo tempo vai morrer, porque não tem quem tem o conhecimento para passar, né? Possivelmente, se ela não fosse adquirida, ela ia deixar de operar. Porque as pessoas iam aposentar, os donos, na época, talvez não estavam olhando para isso, e ia simplesmente fechar as portas. Pessoal, eu queria fazer uma pergunta para vocês aí dentro desse quadro do tiro no pé, aí, pegando o gancho da história do Ivan, sobre a questão aí de um case, né, da empresa que não cuidou ali da sucessão, da continuidade do conhecimento. Eu já vi muito isso no setor de energia também acontecer, né? Empresas ali que logo depois das privatizações, né, quando chega um grupo investidor, pegava aquelas empresas estatais e aí via que estava todo mundo se aposentando e os caras que sabiam fazer a precificação, os cálculos e tal, eram só aquelas pessoas. Eu vou pegar esse pedaço da história e trazer para o nosso momento atual, e eu quero perguntar para vocês dois aí, assim, vocês têm vivenciado muito aquele efeito, ou aquela situação onde o profissional, enfim, que domina um determinado assunto, que domina um determinado tema, que domina um determinado produto, ele acaba fazendo, usando o conhecimento dele como uma forma de provocar negociações assim mais agressivas do que estava previsto no plano de carreira dele, né? O termo que o pessoal fala assim é botar a faca no pescoço da empresa e dizer assim, ou você me paga tanto, ou você me dá essa promoção, ou você ajeita aqui a minha carreira, ou eu vou para o concorrente, deixando as empresas de refém. Isso é algo que vocês enxergam que acontece muito, já aconteceu mais? Qual que é a tendência disso acontecer? Como é que está isso, Mark? Começando por você aí. Eu tenho presenciado e visto isso bastante, principalmente com o turnover nessa área da área de tecnologia, né? Que os nossos profissionais da área de tecnologia, as empresas bateram turnovers recordes, né? Nesses últimos anos aí, haja vista o home office, haja vista a pandemia, os efeitos disso tudo. E você acaba ficando refém. Não formou sucessor, não documentou, né, o conhecimento, e aí você fica refém. E isso a indústria, né, a indústria de manufatura, já desde a época de Ford, né, que ela foi evoluindo, ela já tinha já esse conceito já muito enraizado dentro das empresas. Eu vou colocar lá na linha de produção como é que se produz isso aqui. Tem uma fichinha lá, né, uma fichinha de trabalho. Tem lá escrito o processo, como é que é o processo de desenvolvimento, de pesquisa, de inovação, de marketing. Na indústria, isso já está. Na área de serviços, eu diria assim, na nossa área de tecnologia, eu acho que você conhece até mais do que eu, Júlio, nessa parte documental, eu acho que a gente falha e muito ainda. Muito, muito, muito. E pelos M&As que eu participei aí, eu poderia dizer que eu já devo ter participado de mais de 100 M&As, nos quais a gente fechou uma quantidade não tão grande, mas pelo menos 100, e eu vejo que essas empresas, a grande maioria, não tem gestão do conhecimento, não tem plano de sucessão, né?
quiçá, garantia de que tem continuidade das coisas que vai fazer. Se perder determinados profissionais, vai ficar pela... Chega a ser risco operacional, Mark. Chega a ser um risco operacional. Né? Chega a ser um risco operacional e grande. Né? A deficiência de talentos, a concentração de conhecimento nas pessoas, né? E os profissionais, eu acho que o mercado era favorável, não vejo isso como errado por parte dos profissionais. Eles receberam ofertas, eles dominavam conhecimentos, a empresa não tomou o cuidado. Eu acho que tem que evoluir, ele é uma empresa, né? Se a outra está pagando o dobro, e eu não consigo pagar o dobro, e não consigo ver valor naquele negócio lá, acaba que eu vou ficar na mão. Nas nossas empresas de tecnologia, em geral, e com quem eu discuto, com outros CFOs, acontecendo bastante, ultimamente. Ivan, como é que está sendo aí nas tuas andanças aí? Mesmo cenário, e eu só complementaria que às vezes, como o Marco falou, não é nem a pessoa, o colaborador, às vezes ele até queria transferir, cara, eu não quero que só eu que entenda disso, mas a empresa parece que, lógico, né, tem questão de recurso, de outras prioridades, não põe um processo ali para evitar que isso aconteça. Então vai passando o tempo, ele é o único que sabe, então o problema só vai para ele, e aí chega num momento em que ele quer sair, também está eventualmente querendo novos desafios, aprender coisas novas e tal. Eu falei, cara, eu vou sair, também não é só, não adianta você me oferecer muito dinheiro, eu quero também sair, né? Então, isso é uma situação realmente, acho que até comum, infelizmente, né? São poucos os líderes e empresas que começam, que estruturam isso desde cedo, ou que olham para isso com a devida preocupação, né? Só vão perceber, talvez, numa situação que talvez seja de alguma perda, né? No momento em que não tem como voltar atrás. E aí toma um baque, e aí talvez se sensibilizem para o investimento, né? É igual aquela pessoa que não compra, não paga o seguro, aí até dá PT no carro, aí começa a reavaliar se não valia a pena você pagar um seguro, né? Então, eu vejo assim. O cara que viesse no sistema de alarme depois que roubaram a casa dele, né? Isso aí. Só vai fazer quando acontece, né? Muito bom, gente, muito bom. O papo tá maravilhoso, mas infelizmente a gente chegou ao final do Podizagem de hoje, fechando com chave de ouro, com essas dicas incríveis. Eu espero realmente que você que está nos assistindo pelo YouTube, ou você que está nos ouvindo por alguma plataforma de streaming, que você tenha realmente captado muito aprendizado. Quero agradecer ao Mark. Mark, obrigado por ter participado conosco, por ter aceitado o convite. Deixo 15 segundos para você dar uma saudação final para a gente. Foi um prazer estar com você, Renan, com você, Júlio. Obrigado aí, Ivan, por compartilhar o seu conhecimento. Foi um aprendizado legal. Parabéns pela empresa, né? Talvez a disciplina de algumas companhias não permitam que você continue usando produtos fabulosos, mas o produto de vocês é excelente, né? Fazendo o teu marketing, tá? E eu diria que eu finalizaria assim. O Renan tinha pedido para eu falar de livros também, então tem um livro que eu não deixaria de recomendar para os leitores, para os assinantes ou para aqueles que estão assistindo, que é a Execução, do Rancharan. O Renan começou o podcast e ele falou 3 pilares: pessoas, tecnologias e processos. Nesse livro, o Rancharan explora bastante isso. E ele ensina como você definir a sua visão de liderança, sua visão de executivo, para colocar as pessoas na mesma linha que você. Então, é muito bom. Eu sugiro a leitura desse livro. Muito obrigado aí por estar com vocês aí 1 hora. Eu estou à disposição e para a hora que vocês precisarem. Muito bom, Mark. Obrigado, Mark, que é diretor corporativo, administrativo e financeiro da MV. Ivan, muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado, Renan. Obrigado, Júlio. Também obrigado, Mark, pelas palavras, também por toda a sua experiência. Foi bem legal.
Como o tema é aprendizado, acho que teve muito aprendizado para todo mundo aí. Foi bem interessante participar, não só absorver, mas compartilhar, né? Assim que a gente aprende. Também podem contar comigo para outros eventos como esse. Sempre legal compartilhar e bater um papo com vocês. Muito bom, gente. Obrigado, Júlio. Mais um episódio. Obrigado, Camila, pelo backstage. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Muitas histórias daqui a pouco, né? Acompanhe a gente no nosso canal aí, que a gente vai ter novos episódios com novos convidados. E nosso desejo é que você seja o protagonista da sua história. Se você gostou, comenta, compartilha e não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Um grande abraço e até o próximo Escambo de Ideias do Podizagem, o podcast de aprendizagem para a vida. Um abraço.